Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja, todos que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu quero pedir para todos que estão no Face, estão no YouTube, fiquem ligados, tá? Estou vendo que tem algumas pessoas acompanhando pelo Face, outros pelo YouTube. Fiquem ligados. Eu quero ler com vocês o livro de Salmo de número 23. Enquanto vocês vão abrindo aí na casa de vocês, o livro de Salmo é fácil de achar. Glória a Deus. Talvez você está em casa, devido ao que está acontecendo, devido às complicações que tivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Devido a tudo isso que tem acontecido, devido à pandemia, talvez seu coração está palpitoso, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber o que você vai fazer daqui a um mês, sem saber o que vai acontecer daqui a um mês. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Salmo que eu quero que vocês deixem aí separado, o Salmo 23. Então já podemos ver uma coisa, que o Senhor, naquele momento, daquele casamento, deixou o melhor para o quê? Para o final. O melhor ficou para depois. Então eu aprendo uma coisa que Deus já falou conosco, já está nos explicando, nos mostrando, que o melhor virá o quê? Depois. O melhor virá depois. O pouco que nós podemos entender, gente, nesse momento complicado é o quê? Que o melhor virá depois. Eu sempre falo uma coisa para os obreiros, para quem está me ouvindo em casa, aonde você está, tem algumas pessoas aqui na igreja. Sabemos de uma coisa: o Senhor não deixou de cuidar dos seus. Aleluia. Pastor, como assim? Eu quero que você abra aí no Salmo, para ganhar tempo, Salmo de número 23, o verso de número 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso de número 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Mas esse salmo, o que muitas pessoas conhecem, é o verso de número 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Você que está em casa, você que está aqui na igreja, que está tendo o privilégio de acompanhar o que o Senhor está falando nessa noite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gente, nós temos que entender uma coisa: quem falou isso nada mais foi que o salmista Davi. Gente, se pararmos para entender uma coisa, que o salmista Davi declara isso, canta isso em adoração ao Senhor, gente, nada mais é de alguém
que foi escolhido por Deus, aonde não teria como assumir aquela cadeira. Como assim, pastor? Quem conhece Bíblia, quem conhece a história, sabe que o salmista Davi jamais poderia ser rei. Mas eu aprendo uma coisa com isso e já digo para você que está em casa: quando Deus tem um propósito com alguém, independente de onde ele esteja, independente de pandemia, independente de doença, independente de enfermidade, independente da casa que ele mora, independente de onde ele está, o Senhor, quando tem um propósito com alguém, pode ter certeza que o Senhor dá um jeito de isso acontecer. Aleluia! Pastor, como assim? Eu quero nessa noite ser voz de Deus para a tua vida. Como assim, pastor? Me diga uma coisa: tem jeito para a situação? Tem. Quando Deus escolhe alguém, Deus resolve a situação. O salmista declara: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que ele estava falando com isso? Ele se coloca no lugar de uma ovelha. O que é isso, pastor? O salmista, independente de ser consagrado, independente dos status, independente daquilo que traria, ele declara e diz: ó Senhor, independente de qualquer coisa, eu sou ovelha tua. Alabacala Shei. Entenda uma coisa, você que está em casa: Deus jamais deixará a sua ovelha só. Aleluia! Pastor, o que é que o senhor está dizendo com isso? Deus vai cuidar de mim. Deus está cuidando de você em toda situação. Aleluia! Pastor, minha conta está atrasada. Deus continua cuidando de você. Pastor, eu fui mandado embora do emprego. Deus continua cuidando de você. Pastor, as coisas estão acabando aqui. Deus continua cuidando de você. Pastor, eu fui promovido. Nosso Deus continua cuidando de você. Gente, olha o interessante. O salmista Davi declara: eu sou ovelha tua. Independente de eu ter sido consagrado, independente do chamado que eu tenha, independente da autoridade que eu tenha, eu reconheço que sou ovelha tua. Aleluia. Gente, e o salmista Davi sabia o que era cuidar de ovelha. Ai, pastor, eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. Deus está falando para você: acalma o teu coração. Deus está falando com você, homem: aquieta o teu coração. Deus está falando com você, mulher: para que se apressar? Deixa Deus trabalhar. Alabalassúria. Meu Deus, eu estou pregando para a ovelha do Senhor nessa noite. Tem ovelha de Deus me ouvindo aí no Facebook. Tem ovelha de Deus me ouvindo aí no YouTube. Tem ovelha de Deus aqui na igreja. E o salmista, independente da autoridade, ele se coloca como ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu. Só tem pastor, meu filho, que é ovelha. Então o salmista reconhece: eu preciso ser pastoreado. O salmista reconhece, gente, que coisa linda. E ele diz: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Alamara Súria. Cuidado de Deus está indo em lares agora. Está refrigerando almas. Pessoas aflitas, pessoas que não sabem o que vai acontecer, contas atrasadas, pessoas dizendo: Deus, o que vai acontecer comigo? Deus está dizendo: se você é minha ovelha, descansa. Alabarassúria. Meu Deus. E alguém vê, meu irmão, um rei dizendo: eu sou ovelha tua, nada me faltará. Aleluia. Jesus uma vez ilustrou o carinho, o cuidado do Pai com os discípulos. Ele tem cuidado de nós. Gente,
sabemos que o Senhor, um dia falando com seus discípulos, em Mateus, capítulo 6, você vai ver lá o Senhor falando sobre os cuidados. E o Senhor é o Deus da providência. Pastor, o que é isso? Deus da providência. Alabaraçai. Escuta essa revelação de Deus. Deus está ciente com o teu futuro. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus está ciente com o teu futuro, meu irmão. Pastor, eu estou desesperado. Pastor, o que eu vou fazer? Deus está falando com você, dizendo: eu estou ciente. Alabaraçai. Gente, que coisa interessante. E ele diz: olhai, Mateus 6, 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, que nem cegam, que nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele pega e afirma dizendo: não tende vós muito mais valores, ou mais valor do que elas? O que é que Deus está falando com você em casa? Para de se preocupar, confia naquele que te chamou. Pastor, o que vai acontecer depois dessa pandemia? Depois dessa pandemia, chegará a vitória na tua casa. Alabaraçai. Pastor, eu vou ver esse vídeo depois da pandemia. Veja, entenda o que Deus está falando nessa noite. Aleluia. Aí o Senhor mostra o cuidado e diz assim: olha para as aves, elas não plantam, elas não semeiam, elas não regam. Entenda uma coisa, Deus está dizendo para tu, mulher: descansa o teu coração. Pastor, eu vou morrer. Deus está falando com você: para de dar ouvido ao que Satanás tem falado. Deus está entrando na tua casa hoje, mulher, dizendo: eu estou entrando com vida. Alamaraçai. Gente, que coisa linda. Quando nós olhamos isso, aleluia, o verso de número 2 desse salmo diz: daytime faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe o que o salmista estava falando? Ele estava dizendo: tem tempo aqui, onde eu cuidava das ovelhas, que parece que as folhas sumiam, que parece que aquilo que as ovelhas se alimentavam acabava, e eu tinha que me desgastar, tinha que procurar, mas as ovelhas não morriam. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Existia momento naquele tempo que o salmista pastoreava, que os pastos estavam verdes, que tinha alimento para todas as ovelhas, mas chegavam meses que os alimentos acabavam. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Alabacala Shai, está entendendo o que Deus está falando? Parece que os alimentos acabavam e acabava, mas tinha um pastor. Alabacala Shai. O salmista estava dizendo: era dias difíceis, era dias complicados, mas eu ia para longe, eu procurava o alimento, mas as ovelhas não morriam de fome. Deus está falando contigo nessa noite, dizendo: está olhando, os alimentos está difícil, pode ficar tranquilo. O verdadeiro pastor, o pastor das ovelhas, o pastor do salmista, o meu pastor, o teu pastor está dizendo: fica tranquilo, fica tranquilo. Oria calamaia sou. Você não está entendendo. Tinha momento que a bonança era visível, tinha momento que tinha alimento para todas as ovelhas, mas tinha momento, porque de acordo com que se passavam, tinha meses que o sol
que o ambiente era totalmente desfavorável. Aí o salmista pega e diz: tu me guia. Alamara sai. Deitai-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Gente, ele diz: ainda que eu andasse. Alabacala cheio, pastor. Eu estou desesperado, pastor. Deus está dizendo: alabaraçai. Através do salmista ele diz: ainda que eu andasse. Não, você não está entendendo. Imagina se agora 10 mil de um lado está com Covid, mais 1000 do outro, e você vai passar no meio. Pastor, piora isso, muito mais pior. Ele estava dizendo: ainda que eu passasse no lugar mais perigoso, tu és o meu pastor. Alabaraço, você não está entendendo. Ele estava dizendo, ele estava declarando: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer. Não, ele está dizendo: eu não posso temer. Por quê? Porque o meu pastor é o Senhor. Porque o meu pastor é o Senhor. Entenda, Deus está falando contigo nessa noite, dizendo: descansa. Porque o teu pastor não dorme. Descansa, porque o teu pastor está te vendo. Descansa, homem, porque Deus está te visitando. Olha calamar e alabaraçúria. Pastor, eu estou sentindo vontade de pular. Deus está dizendo: descansa. Pastor, eu estou desesperado. Deus está falando: eu sou o Deus da providência. Eu sei o que vai acontecer no teu futuro. Pastor, o que eu faço? Confie. Confie. Porque o salmista confiou. E a Bíblia todo mundo sabe. Pastor, e aí? Qual foi o passaporte? Um gigante. Não, mas eu fui consagrado, e daí? Pastor, eu já fui consagrado, tá, e aí? Pastor, o senhor não me conhece, eu tenho nome, e daí? Pastor, foi fulano de tal que me escolheu, e daí? Aí Deus pega um passaporte e levanta um gigante. Todo mundo conhece essa historinha, por nome de Golias. Pastor, eu estou sentindo que é para mim. Deus está falando: todo Golias que é levantado é para um Davi se levantar. Pastor, como assim? A luta, a peleja estava lá. Passaram-se dias, passaram-se semanas, mas ninguém teve coragem. Mas aquilo não era para eles. Aquilo é para Deus levantar Davi. Aquilo era para Davi entrar lá. Pastor, como assim? Deus sabe os meios de como entrar na tua vida. Deus sabe os meios de como te encontrar. Deus sabe os meios de como ir na tua casa. E quem olhava para aquele gigante, olhava para Davi, falava: morreu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer se o Senhor é comigo. E o salmista diz assim: eu vou até você. Não vou só, porque o meu Jesus, o meu Deus, o Deus de Israel, vai na minha frente. Pastor, não estou entendendo. Deus está te falando: essa luta não é sua. Me coloca na frente. Eu preparei essa situação para te honrar. Alabacala cheio. Deus vai te honrar. Pastor, eu estou sentindo que é para mim. É para você. Guarde essa palavra.
Pastor, quando eu vou... Guarde essa palavra, Deus vai te honrar. Deus está levantando nessa noite Davi. Mas pode ter certeza, Golias, que a vitória do povo de Deus. Deus está mandando você confiar. Não foram porque não tiveram coragem, mas Davi colocou o Deus de Israel na frente. Porque Davi disse: você está insultando não é a mim, mas você está insultando um Deus vivo. Eu quero te dizer uma coisa, homem. Quem é o teu pastor está vivo. Quem é o teu pastor cuida de você. Pastor, o que vai acontecer? Deixa Deus ir na frente. Deixa Deus ir na frente. Eu estou sentindo que Deus está falando com alguém em casa. Deixa Deus ir na frente. Pastor, o que vai acontecer comigo? Se você confiar, não vai acontecer nada. Nada de mal. Toda essa situação é para Deus te honrar. Toda essa situação é para Deus te levantar. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Você deveria confiar naquele que te chamou. O salmista declara e diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? O que ele falou? O que eu deveria fazer? O que eu tenho que fazer? Confiar. Por quê? Porque ou é Deus ou é Deus. Se não for Deus, você não passa dessa. Como assim, pastor? O gigante que veio se apresentar a você estava insultando muita gente, mas teve um que se levantou. Pastor, não estou entendendo. Deus está te levantando aí, homem. Deus está te levantando aí, mulher, dizendo: se levanta. Seja alguém que vai guerrear. Seja alguém que vai confiar no pastor dos pastores. E eu já encerro aqui para que você saiba uma coisa. O salmista declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava dizendo: aonde eu passar, aonde eu for, o que vier a acontecer, o Senhor estará comigo. Eu quero dizer uma coisa para você que está em casa agora, você que vai ver esse vídeo daqui uns dias, você que está vendo esse vídeo, entenda uma coisa: ninguém escuta a palavra de Deus por acaso. Ninguém aparece de paraquedas. Entenda uma coisa: Deus está falando contigo, dizendo: é hora de você tomar coragem. É hora de você enfrentar Golias. É hora de você enfrentar esse gigante. Como assim, pastor? Com a sua fé. Deus tem honra para crente. Deus tem honra para crente hoje. Pastor, eu estou ouvindo essa mensagem agora. Seja de manhã, de madrugada. Tem gente fora do país que vai ouvir essa mensagem. Deus está falando com você hoje. Agora. Pastor, mas essa mensagem foi gravada há 1 ano atrás. Deus está falando com você agora. Agora, esse recado é agora. Deus conta contigo. Não tinha como Davi ser rei, mas Deus deu um jeito. Pastor, como assim? Deus dará um jeito. E termino com essa palavra: o melhor virá depois. O melhor virá depois. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você tem uma semana cheia de vitórias, cheia de bênçãos, cheia de coragem. Porque fiel é o Senhor para cumprir suas promessas. Glórias a Deus. Fiel é o Senhor. Os covardes vai voltar. Não, você não entendeu. Tem que entregar. Os covardes vai voltar. Alamara Súria. Eita calabaia. Os covardes vai voltar. Mas os valentes verão a vitória. Verão a honra e serão honrados por Deus. Tem muita gente que hoje está por cima e se esqueceu da casa do Senhor. Alamara Kalashei.
Ei, Joey, séria. Tem alguém que está me vendo aí agora, que o Senhor está falando, não te esquece de onde eu te tirei. Tem alguém que está me ouvindo aí agora, que Deus está falando, não se esqueça o que eu fiz. Deus está falando contigo. Eu te escolhi para ir para a batalha, por que tu quer ficar em casa? Eu não estou falando de pandemia, eu estou falando de ter medo de lutar. Ei, tem gente que está me ouvindo aí agora, que disse consigo mesmo, eu não presto para ser obreiro, é comigo, tem que ser, eu acho que é só no banco meu. Deus está falando mentira, porque eu te escolhi para fazer a minha obra. Ente aquela baia. Pastor, como assim? Deus está falando ainda, eu te darei um sinal. Deus te usará para alguém de dentro de casa. Oh, Yalassúria. E vai acontecer, porque Deus é fiel. Ei, Deus te escolheu, e não adianta dizer que não foi escolhido. Alabarassúria. Ei, Joriaçai. Ei, Tchubicalabaia. É você mesmo. Não desanima. Não adianta dizer que os outros são melhores, porque Deus não escolhe os melhores. Deus escolhe aqueles que necessitam e acreditam. Aqueles que acham e sabem que se não fosse Deus, nada aconteceria. O salmista declara, o Senhor é meu pastor. Ele estava dizendo, tudo que está acontecendo é porque o Senhor me guia. Deus está te falando, homem, não desanima nessa caminhada. Não olha para o homem, olha para Deus. Ei, e Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você caminhe, que você faça obra. Aleluia. Tem alguém também que vai ouvir esse recado e não é do estado de São Paulo. Deus também está falando contigo. Deus nessa noite está dando coragem para crente. Pode ter certeza que depois dessa ministração você terá coragem, porque o Espírito de Deus te trouxe a fé, e você vai guerrear, e a vitória é sua, porque quem está na frente é Jesus. Glória a Deus. Receba essa mensagem da parte de Deus. Receba. Deus te abençoe, Deus te guarde.